maior e mais alto deserto de sal do mundo. O Salar de Uyuni é uma superfície gigante coberta de sal. A área, com mais de 10.500 quilômetros quadrados, fica a cerca de 3.700 metros de altitude, no sudoeste da Bolívia. Este cenário exuberante já foi o fundo de um grande lago pré-histórico há milhões de anos e que secou há cerca de 40 mil anos. O ar muito seco e a grande quantidade de vulcões teriam gerado as 10 bilhões de toneladas de sal que se acumulam em 11 camadas, com espessuras entre 2 e 10 metros. O Salar de Uyuni abriga entre 50% a 70% das reservas mundiais de lítio, elemento químico muito utilizado em baterias de carros elétricos e de diversos aparelhos eletrônicos. Essa imensidão branca é terreno fértil para várias espécies de flamingos cor-de-rosa que visitam a região. Serve também como importante via de transporte em todo o altiplano boliviano. Salar de Uyuni, um lugar único no planeta Terra. Está no ar o Repórter Eco e você é sempre o nosso convidado especial. Os temas principais: carros elétricos, educação e cidadania e os direitos da natureza. Veja os destaques do programa de hoje. Conheça as vantagens e as críticas aos veículos movidos a motor elétrico e alimentados com bateria recarregável. Professor de escola pública do interior paulista, Alberto Rodrigues, é destaque em prêmio internacional por projeto que une arte e preservação do meio ambiente. E ganha força no mundo todo o reconhecimento dos direitos da natureza. O mercado de carros elétricos avança no mundo todo. Os consumidores são atraídos pelo conforto, economia e também pela ideia de ajudar no combate à poluição gerada pela queima de combustíveis fósseis. Mas a fabricação de baterias à base de lítio e outros metais pressiona o planeta, afeta populações de regiões remotas onde acontece a mineração desses materiais. – 17 milhões de carros elétricos devem ser vendidos até o fim de 2024, de acordo com a projeção da Agência Internacional de Energia. Crescimento de 21% em relação ao ano anterior. O mercado avança e a China domina fabricação e vendas. No Brasil, esse tipo de veículo não chega a 1% do total, mas tem atraído novos consumidores, como o pernambucano José Marcolino dos Santos, motorista de aplicativo e corridas particulares, que vive na capital paulista. A economia com carro elétrico é em torno de 1/3 do que você gastaria com combustível fóssil. Certamente a economia do carro pesou na decisão de compra, mas minha família se preocupa com essa questão toda ecológica. O carro é extremamente silencioso, não emite poluente, né? Então isso é glorioso. O professor do Instituto de Física da USP, Paulo Artacho, membro do painel internacional de cientistas que estuda as mudanças climáticas, também é entusiasta do carro elétrico, por conta da redução da poluição que agrava o aquecimento global. Um carro qualquer de motor de energia térmica, queimando gasolina, por exemplo, ele desperdiça 75% da energia da gasolina em calor. E basicamente só em torno de 20% a 25% para movimentar o seu carro. Um carro elétrico tem uma eficiência maior do que 60% do ponto de vista de quanto de energia armazenada na bateria é alocada para o movimento do carro. Uma metrópole mais silenciosa e menos poluída. Parece um sonho, né?
Mas quando a gente pensa em meio ambiente, transporte individual nunca é a solução. Imagina a quantidade de material necessária para fabricar um carro, que muitas vezes vai transportar só uma pessoa e depois ainda tem todo o descarte desse material quando termina a vida útil dele. Quando a gente pensa nos carros elétricos, o problema é ainda mais complexo. As baterias são à base de íons de lítio, o mesmo metal usado na fabricação de laptops e celulares, por exemplo. A extração do lítio já é um grave problema socioambiental em várias regiões do planeta. Com o aumento da demanda, esse problema vai ser ainda maior. A extração de lítio pode ser feita em salares, como este no Chile, ou por meio da mineração em rochas, como na Austrália. A demanda por água potável nesses processos é enorme, o que tem levado populações tradicionais ao redor do mundo a protestarem. Eles pedem o fim da extração para que cessem os impactos ambientais que afetam todas as formas de vida. Agora querem vender lítio em nome da energia limpa, às custas de destruir nossas paisagens em Jujuy e envenenar nossos povos. Teremos resistido como outras culturas que desapareceram do planeta. Talvez sejamos as últimas vozes do deserto, e isso dói muito. Qualquer atividade de mineração deve ser cuidadosamente planejada. Toda uma indústria de reciclagem de baterias está sendo desenvolvida para que quando esses carros tiverem que trocar a bateria, daqui a 8, 10 ou 15 anos a partir da fabricação, elas possam ser recicladas e com isso ter menor impacto ainda no meio ambiente. Professor do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o sociólogo Ricardo Abramovay não aposta na reciclagem. Dados indicam que, de forma geral, ela está muito aquém do necessário. Os dados do relatório das Nações Unidas inverter a tendência é que o mundo recicla menos de 10% de tudo que usa e o potencial de reciclagem não chega a 1/3 dos recursos existentes. Para os dois professores da USP, embora os carros elétricos eliminem o uso de combustíveis fósseis, o que é necessário, considerar o transporte individual uma solução para os problemas de mobilidade é armadilha. Nós temos que obter soluções baseadas, no transporte coletivo, massivo, eletrificado, de boa qualidade, acessível a todo mundo. Fundamental que a gente eletrifique a frota de ônibus de grandes cidades brasileiras, porque eles são responsáveis pela maior parte das partículas que na verdade, tem fortes impactos sobre a saúde da população. Num mundo com quase 10 bilhões de habitantes, se as sociedades não se organizarem para juntar bem-estar e limites, não haverá recursos, ou se houver recursos, esses recursos terão impactos destrutivos sobre a poluição, sobre o clima e sobre a biodiversidade para satisfazer as necessidades humanas. Vamos agora às principais notícias da área socioambiental. A Terra terá uma segunda lua em órbita por 2 meses. É o pequeno asteroide 2024 PT5, que tem o tamanho de um ônibus. O corpo celeste será atraído pela força gravitacional do nosso planeta. Depois de 25 de novembro, ele seguirá sua trajetória pelo sistema solar, sem causar nenhum efeito na Terra. Foi realizado em Nova York a Semana do Clima, evento promovido por ONG Internacional, que reuniu líderes empresariais e representantes de governos e da sociedade civil do mundo todo. O objetivo do encontro foi acelerar a transição energética para fontes limpas e renováveis e promover ações de controle das mudanças climáticas.
A crise climática foi um dos temas principais do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Nova York. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, por tradição, o chefe de Estado do Brasil é o primeiro a discursar. Lula criticou o cenário atual das Nações Unidas. Lembrou das enchentes no Rio Grande do Sul e das queimadas em biomas como a Amazônia. O presidente relacionou o fracasso na luta contra a crise climática e a pobreza com a necessidade de uma reformulação da ONU. Você vai ver daqui a pouco aqui no Repórter Eco. O professor de escola pública do interior de São Paulo, Alberto Rodrigues, ganha repercussão internacional com um projeto que incentiva a preservação do meio ambiente. O professor de escola pública do interior de São Paulo ganha repercussão internacional com um projeto de educação ambiental que incentiva a reutilização de plástico. Unir arte, tecnologia e educação ambiental é a paixão de Alberto Rodrigues, professor da Escola Municipal Gilberto Bonafé, em Piraju, interior paulista. A vontade de trabalhar pela sustentabilidade levou à criação de uma campanha para retirar lixo plástico espalhado pela cidade e acumulado no rio Paranapanema. Uma grande quantidade de plásticos chega aos oceanos através dos rios. E como a gente tem um rio belíssimo na nossa cidade, a gente trouxe esse assunto para dentro da sala de aula. A coleta de resíduos envolveu alunos, famílias e a população em geral. É um projeto que rompeu os muros escolares e trazer a comunidade para dentro da escola e trabalhar em conjunto com essa questão do plástico na cidade e no rio Paranapanema. O segundo passo foi pesquisar uma forma de reutilizar o material. Depois de muitos experimentos junto às crianças, Alberto desenvolveu um tijolo ecológico. A gente foi mudando a receita desse tijolinho até chegar a esse tijolo mais resistente. A gente recolhia esses plásticos da cidade, PETs, garrafa PETs. Esse plástico ele é enviado para uma ONG de uma cidade vizinha que tritura esse plástico. Esse material volta para a gente triturado e a gente produz esses tijolinhos ecológicos que depois são utilizados na própria escola. 100 crianças entre 5 e 10 anos participam do projeto de educação ambiental. Em 4 meses, foram produzidos 3.000 tijolinhos, usados na construção de um espaço de aprendizagem na escola e uma parede que reúne sonhos e mensagens de esperança. E aí as crianças puderam colocar as suas impressões sobre o mundo e aí a gente construiu uma parede que a gente fala que é a parede do futuro. Com cada criança deixou um tijolinho nessa parede para o futuro, com mensagens para as gerações futuras. Agora a gente tem aí a possibilidade da ampliação desse projeto, porque como foi um projeto que deu muito certo, muitas escolas se interessaram em também desenvolver esse trabalho. A dedicação levou o professor Alberto a ser um dos finalistas do Prêmio Internacional Global Teacher Prize de 2023, concedido pela organização sem fins lucrativos Vark Foundation, com sede em Londres e que promove trabalhos educativos inovadores. É um prêmio aí que avaliam professores do mundo inteiro, né? E o ano passado eu fui o único brasileiro a estar na lista entre os 50 melhores professores do mundo. É um profissional que está no olho do furacão da educação, né? Então, esse profissional precisa ser ouvido. Eu sempre penso como a arte pode contribuir
para que a gente possa pensar e refletir criticamente sobre determinados assuntos. A arte tem esse poder muito grande, né, de desenvolver essa potencialidade nas crianças. Para Alberto, faltam políticas públicas que valorizem os professores. A nossa sociedade sabe da importância do professor, sabe que o professor e a professora é importante na sala de aula, mas infelizmente a gente ainda não tem esse investimento público, políticas públicas realmente que investam na profissão docente, né? E isso passa pela valorização, isso passa por planos de carreiras importantes e planos de carreiras bons, porque muitos professores e professoras que eu tenho visto são talentosíssimos, mas eles precisam sobreviver. E quando você não tem esse investimento, a gente acaba perdendo esses talentos. O que você gostaria de ver no futuro, né? Especialmente vindo dessas crianças que você já está plantando essa semente, né? Da sustentabilidade, enfim, né? Dessa preocupação com o meio ambiente, com o planeta, com as pessoas. O que você gostaria de ver no futuro? Eu acredito muito que a educação transforma o mundo. Eles são os futuros governantes, né? São as pessoas que vão cuidar desse planeta. Você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. Ganha força o movimento global pelo reconhecimento dos direitos da natureza. O movimento em defesa dos direitos da natureza ganha cada vez mais força no Brasil e em vários países. A proposta é mudar radicalmente a visão predatória de que o meio ambiente existe para servir à humanidade. Implementar leis que garantam que todas as formas de vida do nosso planeta tenham o direito de existir. Agropecuária, mineração e extração de madeira ilegais. Destroem florestas, poluem rios, pressionam povos tradicionais e a biodiversidade. O olhar para a natureza como fonte inesgotável de recursos tem causado crises ambientais sem precedentes no mundo todo. Mas, nas últimas décadas, vem ganhando força em diversos países um movimento pelos direitos da natureza. Isso significa que um rio, uma montanha, uma floresta ou uma espécie animal, por exemplo, devem ter os mesmos direitos de existir de uma pessoa. O professor da Universidade Federal de Goiás, Fernando Dantas, explica que se trata de resgatar valores ancestrais. A natureza como sujeito é um pensamento de culturas ancestrais. Todas as culturas ancestrais antigas não entendem a natureza como objeto, não é? Quem inventou essa conceituação da natureza como objeto foi a cultura moderna, cristã, ocidental, capitalista, não é? Quer dizer, inventou aquilo que chamamos de visão antropocêntrica de mundo. Não interessava os sistemas de vida dos povos indígenas harmônicos com a natureza, que não permitiam uma relação de destruição com a natureza. Então, a mediação que os povos indígenas fazem até hoje, não é, com a natureza, é uma mediação racional, espiritual, é uma mediação extremamente complexa de respeito. O Equador foi o primeiro país a assegurar os direitos da natureza em sua Constituição em 2008. Mas só em 2021 o país colocou de fato as medidas em prática, com a proteção da floresta Los Cedros declarada livre de mineração. Vanessa Rasson é pesquisadora sobre o tema e fundadora da iniciativa Mapas, que atua, entre outras frentes, para articular políticas que integrem os princípios dos direitos da natureza na legislação. Um caso emblemático e internacional foi quando, por meio da Corte Superior da Colômbia, foi reconhecido os direitos da Amazônia. E como a Amazônia não guarda fronteira, eu entendo que toda a Amazônia tem seus direitos reconhecidos.
No Brasil, alguns exemplos também começam a surgir. O município de Bonito, no interior do estado de Pernambuco, foi o primeiro do país a reconhecer os direitos de sua própria natureza em 2017. Para além disso, era um município que explorava as nascentes e as cachoeiras de uma forma muito equivocada, um turismo, feito de uma maneira predatória. A partir da aprovação do reconhecimento dos direitos da natureza, o município de Bonito se preparou e ultimou a aprovação do plano de agroecologia do município. Isso fez uma transformação tão profunda que a gente pode chamar de economia solidária e ligada a uma economia agroecológica. E em 2023, o caso emblemático do Brasil foi o reconhecimento dos direitos do primeiro rio brasileiro, que é o rio Laje. Outras propostas vieram de forma muito orgânica e hoje o rio Meia Ponte e Vermelho em Goiás e o rio Mosquito em Minas Gerais. Estamos trabalhando agora com uma proposta para o Rio São Francisco. Enfim, o movimento só faz crescer. A ideia de equiparar os direitos dos elementos naturais aos dos humanos é considerada por muitos ambientalistas e estudiosos uma das propostas mais promissoras na direção de um futuro realmente sustentável. Direito ambiental e direitos humanos são interrelacionados e indissociáveis, né? Quer dizer, isso é muito importante, é um alcance muito importante, né? Esse alcance chega também na ONU com a criação de um programa, né, o programa Harmonia com a Natureza, que debate a elaboração de uma futura Declaração Universal dos Direitos da Natureza. O movimento quer promover transformações profundas no nosso atual modelo de vida, que tem o homem como elemento central, e colocar o meio ambiente e as pessoas de maneira integrada como foco de ações e decisões. Lembrarmos de que somos natureza também e de que junto com os demais seres da natureza, os seres além humanos, nós operamos uma realidade de relações e inter-relações. E o objetivo é o resgate da vida em harmonia na natureza, esse modo de vida que foi conservado pelos povos originários. Conviver em harmonia no lugar de dominar, enxergar um rio ou uma floresta como bens de todos, ao invés de recursos geradores de riqueza para poucos. Ora, que é essencial para a vida? O ar, a água, a terra, o alimento, que a gente não pode relegar e entregar ao controle privado e comercial, né? O Repórter Eco de hoje termina aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor para todos. Até lá!